A paz de Jesus, o nosso abraço a todos. Bem-vindos ao canal da Graça. Hoje o nosso texto é Mateus, no capítulo 8, versos 5 a 13. É um texto eletrizante, é um texto que mostra um momento tão bacana, singular mesmo, na vida de Jesus, o seu encontro com aquele centurião romano, aquele homem que deixou Jesus encantado, aquele homem que recebeu um elogio de Jesus por conta da sua fé. E veja você que ele não procurou Jesus em busca de algo para ele mesmo. Ele procurou Jesus porque estava muito preocupado com o seu servo, o seu criado. Ele considerava muito o seu servo, o seu criado, e o texto diz que o seu criado estava paralítico e violentamente atormentado. Esse encontro de Jesus com o centurião romano aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum foi um palco da graça de Jesus. Ali em Cafarnaum, Jesus abençoou muitas pessoas. Ali em Cafarnaum, Jesus realizou muitos milagres. Não sei se você se lembra, mas foi em Cafarnaum que Jesus curou um homem paralítico. Aquele homem foi levado até Jesus por 4 amigos, que muito se empenharam no sentido de que ele pudesse estar próximo de Jesus, diante de Jesus e ser alcançado pela graça de Jesus, recebendo o perdão para os seus pecados, recebendo a cura para a sua doença. Isso está lá em Marcos, no capítulo 2. Veja como Cafarnaum foi um lugar especial, onde Jesus tocou vidas, onde Jesus alcançou pessoas, onde Jesus ministrou a palavra de Deus aos corações. E aqui então, em Cafarnaum, esse centurião romano, que era uma pessoa importante naquela sociedade, tinha um status social ali relevante, ele tinha uma patente especial, era um centurião do Império Romano, do exército romano, e era um homem que comandava de 60 a 100 soldados. E além de tudo, além da patente, da sua importância militar, ele também era amigo dos judeus. As pessoas ali gostavam do centurião romano. Ele era gente boa de Deus, inclusive ajudando na construção de uma sinagoga, como está dito aqui no Evangelho de Lucas. Então esse centurião procura Jesus. Ele não quer pedir algo para ele mesmo, para si próprio, mas ele está muito preocupado com o seu servo, com o seu criado, que estava muito enfermo. Então, dessa conversa de Jesus com o centurião romano, nós podemos tirar algumas lições assim bem objetivas para a nossa vida. A primeira lição é exatamente sobre a humildade do centurião. Mesmo sendo uma pessoa importante naquele contexto social, ali em Cafarnaum, ele não é um homem altivo, ele não é uma pessoa soberba, mas ele se aproxima de Jesus, rogando a Jesus, suplicando a Jesus em favor do seu servo. E quando Jesus fala, olha, então vamos até a sua casa que eu vou curar o seu criado, ele diz o seguinte, no verso 8, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Que coisa impressionante. Senhor, não sou digno de que entre na minha casa. Aqui nós percebemos a humildade desse centurião. E como a humildade é importante na vida da gente. O Senhor
ele resiste aos soberbos, mas ele concede a sua graça aos que são humildes. E veja como esse centurião foi agraciado, o seu servo foi curado, um milagre aconteceu. E é por isso que Pedro, na sua primeira carta, diz: humilhai-vos sob a poderosa, potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a coisa linda, Deus está sempre cuidando do nosso coração, da nossa vida. Como é importante estarmos humildes sob a poderosa, potente mão de Deus. Você se lembra lá da parábola que Jesus contou sobre o fariseu prepotente, arrogante e aquele publicano penitente, quebrantado? O fariseu se vangloriava em sua pseudo-oração. Já o publicano batia no peito, nem sequer olhava para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz e afirma que aquele publicano penitente, ele voltou para casa com o coração apaziguado, abençoado. E o texto diz que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede a sua graça, o seu favor aos que são humildes. Assim como foi humilde aquele centurião quando esteve conversando com Jesus. Mas há uma outra lição importante aqui nesse texto, e novamente nós podemos ver que aquele centurião, mesmo sendo uma pessoa de destaque naquela sociedade, um homem que tinha uma patente, que cuidava dos interesses de Roma, ali em Cafarnaum, ele demonstra para nós uma grandeza de coração, uma generosidade. Ele de fato se preocupa com o seu servo, com o seu criado. Naquele tempo, um criado, um servo, era algo assim que podia ser descartado com uma facilidade imensa. Mas o centurião se preocupa com ele, com a sua saúde. Ele quer o seu bem. Ele vai a Jesus pedindo que Jesus pudesse então realizar um milagre na vida do seu servo, do seu criado, do seu empregado. É uma dimensão tremenda aqui no texto de uma pessoa que não considera o semelhante como sendo algo descartável. Nós vivemos assim num tempo do descartável. Tudo hoje tem esse selo, vamos dizer assim, essa marca do descartável. A sociedade hoje é a sociedade do descartável. Quantos que descartam os pais já idosos? Entendeu? Quantas pessoas não investem mais fundo nos relacionamentos, descartam os relacionamentos. Nós encontramos isso na família, nós encontramos isso até mesmo dentro da igreja, enquanto que o centurião nos ensina que as pessoas são importantes, que as pessoas precisam ser cuidadas, que nós devemos usar as coisas e devemos amar as pessoas. É isso que nós aprendemos aqui também com o centurião. Cuidar das pessoas, nos preocuparmos com as pessoas. Assim pensava ele. O seu servo poderia ser simplesmente descartado, mas ele tinha uma outra leitura. Ele pensava de forma diferente e queria o bem do seu semelhante. Oh, que coisa linda! Um homem humilde, um homem generoso, um homem que se preocupava com o seu funcionário, com o seu criado. Mas há uma outra lição que nós encontramos aqui. Além da humildade, além
do reconhecimento da importância do semelhante é a questão da sua fé. A sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Ele tinha um coração grande, mas tinha uma fé ainda maior. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quando o centurião falou: Senhor, basta uma palavra. Eu tenho também pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo para o meu funcionário: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Eu falo para o meu servo: vai, e ele vai. Digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Eu sou um homem debaixo de autoridade, eu tenho pessoas também que estão debaixo da minha autoridade, e basta uma palavra do Senhor, a autoridade do Senhor. Basta uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus ficou encantado, dizendo: olha, nem em Israel eu encontrei fé como a fé desse centurião. E foi movido por essa fé que ele foi procurar Jesus, que ele foi até onde Jesus estava. Então isso é importante para nós. Fé, confiança em Deus. Nós vivemos hoje num mundo cheio de religiosidade, mas vazio de Deus, da verdadeira fé bíblica. Olha, nós precisamos entender isso. Nós temos aqui no centurião a fé que Jesus aprova. Não é autoajuda, é ajuda que vem do alto. Não é crendice popular, mas é uma fé bíblica, depositada na graça de Jesus. Essa fé que é dom de Deus, essa fé que tem o aplauso dos anjos, e essa fé que tem o sorriso de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós pensamos nessa dimensão da fé, a fé verdadeira, que não convive, preste atenção, não convive com o desprezo das pessoas, não convive com o preconceito religioso ou social, não convive com a cultura do descartável. É uma fé que não faz acepção de pessoas, é uma fé que segue a lei régia ensinada por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E como é importante essa fé nos diferentes contextos que nós vivemos. Essa fé bíblica, essa fé do centurião que foi elogiado pelo Senhor Jesus, ela é importante dentro da igreja, no trato de uns para com os outros. Ela é importante no trabalho, lá com seus colegas de trabalho. Ela é importante na escola, na faculdade, lá no condomínio, lá com a sua vizinhança. Ela é importante nesse tempo da pandemia que aí está. Já está provado que a fé ajuda na imunidade. E olha, aquele centurião, ele encanta a todos nós. Mas a sua fé, o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, encantou o Senhor Jesus. É o que nós vemos aqui nos versos 8 e 9, né? Quando ele diz: Senhor, manda, porque somente uma palavra do Senhor, e o meu criado há de sarar. E o verso 9 ele fala: Senhor, eu também sou um homem debaixo de autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai, ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus. Olha que expressão linda. Maravilhou-se Jesus. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, diz o verso 13,
Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra de Jesus liberada, curando o criado, o servo, lá na casa do centurião. Isso é importante para nós pensarmos, avaliarmos nesse tempo, onde tem muitas pessoas que estão determino isso, determino aquilo. Sim ou não? Mas o centurião roga, o centurião suplica o favor. É uma fé que implora, é uma fé elogiada, é uma fé humilde. Essa fé, ela tem o sorriso de Deus. Essa é a fé que Jesus aprova no meio do seu povo, no seu coração e no meu coração. Amazing grace, how sweet the sound that saved